turma? Animados para mais uma aula de espanhol? É isso aí! Hoje nós vamos falar sobre verbos reflexivos, né? Como você pode observar aqui no quadro. Mas, professora, o que são verbos reflexivos? Pois bem, os verbos reflexivos são aqueles verbos onde você pratica a ação e essa ação reflete sobre você, né? Então, ao mesmo tempo que você está praticando, você está sofrendo esta ação. E nós temos verbos que são reflexivos e esse mesmo verbo pode também não ser reflexivo. É o caso desses exemplos aqui que eu coloquei para vocês. Eu escolhi 3 verbos para a gente trabalhar e são os verbos banhar-se, lhamar-se e sentar-se. São verbos bem conhecidos de coisas que nós fazemos diariamente, sim ou não? E eu também tenho aqui esses mesmos verbos de forma não reflexiva, que é o verbo banhar, lhamar e sentar. Então, qual é a diferença entre um e o outro? Primeira diferença, o verbo reflexivo, o infinitivo desse verbo, vai terminar em C. Tá vendo que eu sublinhei aqui? Eu destaquei a marca dos verbos reflexivos para que você possa aprender melhor e mais rápido, né? Então, toda vez que você ver um verbo que termina em C e está no infinitivo, você pode contar que este verbo é um verbo reflexivo. E qual é a diferença desse verbo reflexivo para um verbo que não é reflexivo? A diferença é essa, que no verbo reflexivo você mesmo pratica e sofre a ação. E no verbo que não é reflexivo, o sujeito vai praticar a ação sobre outro. Sim ou não? Estão conseguindo entender isso? Tá difícil? Eu vou dar alguns exemplos para ficar mais claro para vocês. Eu vou começar aqui com o verbo banhar e vou conjugar esse verbo banhar que não é reflexivo, tá? Então eu vou dizer la madre banha al hijo, né? Mesma coisa de dizer que a mãe está dando banho no filho. Então, aqui a mãe está praticando a ação sobre o filho. Conseguiram entender? E quando eu conjuguei o verbo banhar, ele está conjugado aqui, olha, sozinho. Porque é alguém praticando a ação sobre outra pessoa. Agora, o verbo lhamar, quer ver? El papá llama a niña. O papai llama a la niña. Ou seja, o papai chama a menina, né? Ou a criança. Então, gente, nesta frase aqui, alguém que pratica a mesma coisa da frase anterior. É alguém que está praticando a ação sobre outra pessoa, sobre outra coisa. E a mesma coisa sentar, né? Ella senta al niño. Ou seja, é a ação que ela tem de pegar o menino e sentá-lo em algum lugar, tá? Agora, quando eu trabalho com os verbos reflexivos, já não seria dessa maneira, porque para eu conjugar os verbos reflexivos, eu vou precisar dar a cada pronome, a cada sujeito, um par. É aqui no caso de, olha, eu coloquei aqui para vocês os pronomes pessoais e eu coloquei aqui os complementos, ou seja, os pronomes que vai casar com esse daqui. Então, para cada um eu tenho outro, para cada um pronome eu tenho um par. Aqui no caso de yo, eu tenho me, de tu, eu tenho te. Ele e usted, eu tenho se. Nosotros e nosotras, eu tenho nos. Vosotros e vosotras, eu tenho os. E ellos, ellas e ustedes, eu tenho se. Então, o que acontece? Quando eu for conjugar um verbo reflexivo, ou seja, que eu irei praticar a ação sobre mim mesma, eu vou usar esses complementos aqui. Esses pronomes aqui. Aí, eu vou colocar aqui o exemplo do verbo banhar para todos, tá? Yo, por exemplo, yo me banho. Yo me banho. Observem que para conjugar este verbo, ele está conjugado
para conjugar, ele perde o ser e ganha o complemento antes do verbo. Ou seja, a gente inverte a posição, né, do pronome. Aqui, olha, ele é pronominal, o ser tá no final do verbo. Quando o verbo pronominal é conjugado, este pronome vem antes do verbo. Não é fácil de entender isso? Preste atenção aqui no T, olha. Tu te duchas. Então, olha, aqui eu vou marcar. Então, aqui, primeiro eu tenho o complemento, né? E depois eu tenho o verbo conjugado. Olha, complemento, verbo conjugado. Ele se ducha. A mesma coisa, tá vendo? Para ele eu não tenho se. Depois eu tenho nosotros. Nosotros, nosotros nos duchamos. Sim? Ou seja, eu me ducho, você se ducha, ele se ducha, nosotros nos duchamos. Eu tenho vosotros, ó, vosotros os duchais, tá vendo? Aqui, ó. E eu tenho eles se ducham. Tá vendo? Então, é importante saber essa diferença, porque toda vez que o verbo pronominal estiver conjugado, o complemento dele sempre virá antes dele conjugado, nunca depois, tá? Aí o que que acontece? Uma outra dúvida também, muitas pessoas, né, confundem os verbos reflexivos com os recíprocos. E eu vou mostrar para vocês aqui nesse exemplo do verbo recíproco. Eu vou destacar aqui para vocês, olha, esse daqui, tá? Eu segui a linha explicando para vocês os reflexivos, mas esse verbo aqui, essa frase aqui, ó, eles se ducham, tá? Ele pode ser recíproco e pode ser reflexivo, tudo vai depender do contexto. Por quê? Quando eu digo eles se ducham, eu posso entender que um está dando banho, um está duchando ao outro, sim? Então, quando eu pratico a ação, quando eu digo eles se ducham, é o mesmo que dizer que um está duchando ao outro, ou seja, é mais de uma pessoa e um está praticando a ação sobre o outro, né? E o outro pratica a ação sobre a pessoa que está ali presente com ele. Então, neste caso, é importante você observar que a reciprocidade pode acontecer na terceira pessoa do plural e vai depender do contexto para você saber se esse é um verbo recíproco ou se é um verbo reflexivo. Gente, então é isso. A aula foi sobre esses verbos reflexivos, né? E é importante que vocês saibam que os verbos reflexivos, eles não serão conjugados sozinhos, diferente dos outros verbos, tá? E eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas, para quem tinha dúvidas. Espero que você que só queria saber mesmo que você tenha aprendido. E eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá!